amiguinhos e amiguinhas, cafeína chegando no ar, meu caro Doni, como você está? Salve, Sammy Boy! E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, firme como um prego na areia, Samito. Brincadeira. Tudo certo por aqui, e você, como é que tá? Eu estou muito bem e muito animado. Seguinte, quando você vai lá no mercado de ações, muitas vezes a pessoa tem expectativa, pega lá o preço projetado, não sei o que lá, compra, mas aí, no que a pessoa compra, acontece algum problema, o ativo não decola e sim cai, né? Existe uma frustração. Mas isso também pode acontecer na renda fixa, ou seja, o retorno esperado não se revelar. Aliás, meu caro Doni, muita gente se engana achando que investir na renda fixa significa ganho certo. Renda fixa, inclusive, pode fazer você perder dinheiro, mesmo em títulos públicos. Então, se liga no programa de hoje, porque explicaremos detalhadamente esse mecanismo. Pois é, Sammy, e acontece que mesmo investidores não tão iniciantes acabam caindo em algumas ciladas, em especial ao escolher um título pré-fixado do Tesouro Direto, sem se atentar para a marcação a mercado. Com a mudança no cenário de juros no Brasil no último ano, os investimentos de renda fixa passaram por uma reprecificação. Então, aquele rendimento que foi contratado um ano antes é bem diferente do que o rendimento que a gente encontra agora, mesmo se a gente estiver falando de investir em um mesmo tipo de título e com o mesmo prazo. E quando olhamos para as taxas dos títulos pré-fixados, né, no Tesouro Direto, que são chamados LTNs, né, que vem da letra do Tesouro Nacional, vemos uma montanha russa de preços. Um tesouro pré-fixado com vencimento em 2023, comprado em janeiro do ano passado, oferecia um retorno de 5% ao ano. Já em janeiro de 2022, esse mesmo título estava sendo negociado com um rendimento anual de 11%. E isso é por conta da taxa de juros. Já explicamos outras vezes, Dona. Inclusive, fizemos um programa sobre isso. E, meninos, a Arnaldo vai pôr um card voador, eu não sei aonde, para quem quiser assistir. Então, curva de juros é a chave. Só que quem comprou esse título que você me falou no comecinho do ano passado, viu que o rendimento dele acabou sendo metade do que a inflação acumulada de aproximadamente 10% em 2021. Então, quem resgatou esse título antes do vencimento não conseguiu sequer proteger o seu poder de compra. Muita gente se pergunta, tá bom, eu entrei e perdi dinheiro, eu realizo a perda e me pirulito do título, ou eu fico até o final? Vejam só. Você já perdeu. Então, se você optar por continuar, significa que você está fazendo uma nova aposta. Aquilo já foi e agora você está fazendo uma aposta, por exemplo, num título de 11%. Então, todo dia, você precisa refletir, esse título é o que eu quero? Este não é o que eu quero? Quando você pensa até o vencimento, aquilo é uma média que vai realizar se você ficar, né, até o último dia e também se não tiver calote. De certa forma, os juros aumentam porque a chance de calote do emissor também aumenta. Essa é a história. Agora, o que o investidor precisa avaliar é qual vai ser o tamanho dessa perda, se de fato for vender seu título. Além disso, a necessidade de se resgatar esse dinheiro agora, de imediato, porque se a rentabilidade nominal do pré-fixado já está negativa, sem incluir a inflação nessa conta, a cautela tem que ser redobrada. No site do Tesouro Direto dá para simular e acompanhar diariamente a rentabilidade do seu título e assim fazer as contas para saber qual o melhor momento para fazer o seu movimento como investidor ou investidora. O analista da Nuinvest, Eduardo Pérez, destacou que o investidor tem que ter em mente que a taxa de juros varia conforme os ciclos econômicos. E uma vez que se aplica em um pré-fixado longo, por exemplo, de 10 anos, é impossível comparar com a rentabilidade dos títulos cujos prazos são mais curtos. Isso porque é uma certa previsibilidade de como será o ciclo econômico em janelas menores, né, de 1 ou 2 anos, o que não acontece ou fica muito mais difícil em cenários longos. Eles podem ficar nebulosos, deixando o resultado final inconclusivo.
É bom ter em mente que as aplicações em pré-fixados podem mostrar uma taxa aparentemente mais interessante do que a Selic, mas eles já embutem a expectativa da variação da taxa de juros no futuro. Então hoje, quando você olha os títulos pré-fixados, pós e mistos, todos estão com rentabilidade equivalente dadas as expectativas. Mas se você investe em pré e sai antes do vencimento, é como Lucas Silva e Silva direto do mundo da lua. Tudo pode acontecer, tanto perder dinheiro quanto ganhar mais que o esperado. O analista da Nuinvest ponderou ainda que se o investidor acredita que a taxa do seu pré-fixado seja maior do que a taxa Selic média do período contratado, então faz sentido continuar com o título em carteira até o vencimento. Caso contrário, faz mais sentido realocar o patrimônio em outras formas de remuneração, mas claro que sempre levando em conta seu perfil e apetite ao risco. O problema é que quando se faz opção pela venda de um título que está sendo penalizado pela mudança na taxa de juros, por exemplo, esse investimento não fica atrativo na hora da revenda, pelo menos não do lado de quem está vendendo ele. Já na outra ponta, na de quem vai comprar, a pessoa só entra nesse barco se o preço estiver muito descontado. Ninguém é louco de querer pagar o mesmo preço em um título cuja remuneração vai ser menor do que se comprasse um título, digamos assim, novinho em folha com uma taxa de juros em 2 dígitos, né? As pessoas perguntam, mas eu saio do título e mudo? Em tese, você não ganha mais. Agora, fato é que o Tesouro Selic oscila menos. Então, se você ficar no Tesouro Selic, você vai ter menos oscilações de preço. E quando eu falo oscilação, para cima ou para baixo, né, Dan? Então, eu dificilmente recomendo investimento em pré-fixado. Por quê? Porque você tem o Tesouro Selic, em que você tem uma oscilação menor e no limite ele tem a mesma expectativa de pagamento do pré-fixado, então risco menor, mesma expectativa, ele é melhor, ou no Tesouro IPCA. Por quê? Porque no Tesouro IPCA, ainda que oscile, você consegue se blindar contra a inflação, coisa que o pré-fixado puro não faz. Porque você fala assim, eu vou ganhar a recomposição do meu poder de compra via inflação, mais uma taxa. Em razão da alta da Selic, uma das opções para quem resgata um pré-fixado antes do prazo é investir em um título pós-fixado com vencimento no curto ou médio prazo. Porém, precisa ser analisado caso a caso para saber qual a decisão mais racional a ser tomada. Se você acha que lá na frente a curva de juros vai melhorar, que a Selic vai voltar a cair, isso significa que o seu título contratado, quando os juros estavam mais baixos, pode vir a valorizar novamente. Já se você acha que vai acontecer o contrário, que os juros vão subir mais que o esperado, acima da expectativa atual, daí não tem motivos para continuar com o título que vai ser ainda mais penalizado. Mas resumindo, se tratando de pré-fixados, fazer um cenário é muito difícil no longo prazo, principalmente no Brasil, porque muita coisa acontece. É inflação, é governo fazendo trapalhada política, eu não estou falando do governo federal ou municipal, é o governo em geral, enfim. Uma projeção dessa envolve inúmeras premissas, suposições sobre o futuro e nada garante que as coisas acontecerão como planejado. Isso quer dizer que você pode ganhar muito mais ou muito menos. Então o importante é saber qual é o objetivo desse título e nunca esquecer da diversificação da carteira, né, de conhecer produtos que tenham um bom balanço. E dito isso, Doni, eu encerro o tema principal e chamo o Giro de Notícias para rodar. A Ucrânia declarou estado de emergência e pediu que seus cidadãos na Rússia deixem o país, enquanto Moscou começou a esvaziar sua embaixada em Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia e anunciou sanções econômicas contra o país voltadas a dificultar o financiamento e a atuação internacional de instituições financeiras russas. E o dólar operou em queda em relação ao real, chegando a ser negociado abaixo de R$ 5,00 na mínima do dia. No ano, o dólar acumula queda de mais de 10% sobre o real, em um movimento puxado pela manutenção de fluxos de capital estrangeiro para o mercado brasileiro, que oferece juros atrativos para os investidores. A
a Warner Music fez uma parceria com a empresa de games em blockchain Splinterlands para desenvolver jogos que remuneram seus jogadores para sua lista de artistas. A gigante do entretenimento disse estar focada na criação de jogos no estilo arcade, compatíveis com dispositivos móveis. E você aí de casa gostou, entendeu o programa de hoje? Deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal, comentários sempre muito bem-vindos. E você, Doni, como anda sua carteira de renda fixa? Você agora que está nos Estados Unidos da América, tem títulos americanos que pagam juros pequenininhos. Ô Sammy, minha carteira nesse momento está sem títulos americanos. Tudo alocado no Brasil mesmo, mas de olho em uma maneira de dolarizar parte desse patrimônio. É isso, valeu pessoal, um abraço, tchau!